Olá, meus amados, minhas amadas, meus queridos e queridas que nos acompanham em nossas aulas de Direito. Em especial, a nossa disciplina Direito Penal. Em nossa última aula, nós tratamos de outras falsidades que está previsto no artigo, que está no capítulo 6 do título 10, que é dos crimes contra a fé pública. Tá? Então, nós falamos aqui do 306 ao 311 do Código Penal. Tá? Foi nossa última aula. Em nossa aula de hoje, nós iremos encerrar o assunto que trata dos crimes contra a fé pública previsto no título 10 do Código Penal. Certo? O título 10 do Código Penal trata dos crimes contra a fé pública. No seu capítulo 6º, no seu capítulo 5º, ele trata das fraudes em certames de interesse público previsto no artigo 311-A do Código Penal. Esse artigo 311-A, ele está inserido no Código Penal por força da Lei 12.550 de 2011, que vem trazendo a previsão de um novo crime no Código Penal, que é as fraudes em certames de interesse público, introduzido, repito, por força de inovações sobre as fraudes em certames de interesse público. O artigo 311 311-A diz que utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. Inciso 1º, concurso público. 2, avaliação ou exame público. 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior. 4, exame ou processo seletivo previsto em lei. Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Seu parágrafo 1º diz que nas mesmas penas incorrem quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas. Seu parágrafo 2º diz: só se a ação ou omissão resulta dano à administração pública, tem pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tá? Parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. O bem jurídico protegido, ele trata dos crimes contra a fé pública. A pena ela é aumentada de 1/3, conforme previsto no seu artigo 3º, certo? Que fala-se que se o fato é cometido, tá, por funcionário público, né? Quando se fala de funcionário público, devemos saber que se equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada com execução de atividades típicas da administração pública. Isso está previsto no artigo 327, parágrafo 1º do CP, que nós já citamos, o que é um funcionário público. O sujeito passivo é a coletividade e, secundariamente, pode acontecer, tem-se também como vítima, como sujeito passivo, as vítimas que foram do processo, né? Que cometeram o crime, né? Aquelas vítimas que foram prejudicadas com o crime, né? O tipo objetivo é o verbo utilizar, divulgar, em que o termo utilizar, conforme
entendimento do legislador está empregado aí no artigo no sentido genérico de fazer uso. Divulgar vai significar tornar público ou conhecido, ainda que apenas para uma única pessoa, que seja um conteúdo que ostenta o caráter de sigilo, tá? Um caráter sigiloso, e que seja indevidamente, isto é, fora das hipóteses permitidas por lei, pelo edital, pelo contrato ou demais regras inerentes ao certame. Tem o fim de beneficiar e que tenha o fim de beneficiar a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame. O conteúdo sigiloso de um concurso ou seleção não envolve apenas as perguntas e respostas das provas a serem aplicadas. Elas podem abranger toda e qualquer informações que não seja de conhecimento público e que, se divulgada, ela tenha potencialidade para beneficiar alguém ou comprometer a credibilidade do certame. Assim, configura o crime a conduta de divulgar, antes das provas, de forma pública, ou seja, para uma ou algumas pessoas, a quantidade de questões que serão cobradas na disciplina, os nomes dos examinadores, a abordagem metodológica que prevalecerá no dia da prova, doutrina, jurisprudência ou texto de lei, que consequentemente estarão na prova, enfim, todas as informações que irão beneficiar ou beneficiem, ainda que, em tese, determinados candidatos, certo? Por gerarem tratamento diferenciado, mesmo assim é caracterizado, né? O que é resguardado aí é o princípio da impessoalidade, não permitindo que determinados candidatos tenham informações privilegiadas. A divulgação antecipada do resultado do concurso para poucas pessoas é uma prática de notícia divulgada em especial aos servidores do órgão para o qual se destina, certo? Haja vista que a instituição organizadora do certame, ele remete ao órgão público contratante o resultado do concurso, para que o presidente da comissão assine e envie ao Diário Oficial para sua publicação. E este procedimento ele irá durar alguns dias para sua publicação. Portanto, o próprio funcionário público, ele pode, certo, perfeitamente, certo, fazer essa divulgação. O tipo penal vem a tratar da fraude em 4 espécies de certame, que não se constituem em meros sinônimos, possuindo cada um deles um sentido próprio. Vejamos. Primeiro, concurso público. O concurso público consiste no procedimento administrativo utilizado pela administração pública para selecionar, por meio de provas ou de provas e títulos, os servidores que irão ocupar cargos ou empregos públicos. Este conceito aí de concurso público é restrito à administração pública, não podemos esquecer. Segundo, a avaliação ou exame públicos. Trata-se de um procedimento por intermédio do qual o poder público ou mesmo entidades privadas, por meio de provas, currículos ou outros instrumentos impessoais de aferição de mérito, fazem a seleção de pessoas para o desempenho de suas funções, para que tenham o direito de acesso a curso de vagas limitadas ou para o gozo de outros benefícios decorrentes do êxito do certame, né? O terceiro é processo seletivo para ingresso no ensino superior. Além do tradicional vestibular, existem outras formas de processo seletivo para o ingresso de ensino superior,
como é o caso das avaliações seriadas, que engloba provas em todos os anos do ensino médio, né? Em todos os anos do ensino médio tem essas provas. E do Exame Nacional do Ensino, que é do ensino médio, que é o Enem, né? A quarta é o exame ou processo seletivo previsto em lei. Nesse inciso, podem ser incluídos o exame de ordem, que é o caso, que está lá previsto no artigo 8º, inciso 4º da Lei 8.906/94, ou o processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no artigo 3º da Lei 8.745. No parágrafo 1º, estende, tá, o crime ao sujeito que permite ou facilita o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput do artigo, ou seja, divulgar ou utilizar indevidamente o conteúdo sigiloso do certame, seja para si ou para o trem. O importante é o comprometimento da credibilidade do certame. Com previsão do artigo 311-A do Código Penal, a famosa cola eletrônica passou a ser criminalizada, haja vista que alguém que faz uma prova e, antes de terminar o prazo de duração da prova, transmite por meio eletrônico as respostas corretas ao candidato que se encontra ainda fazendo a prova. Neste caso, pratica a conduta de divulgar, tá, indevidamente, como fim de beneficiar a outrem, conteúdo sigiloso do certame. Por outro lado, quem recebe os dados utiliza indevidamente o conteúdo sigiloso com o fim de beneficiar-te, de se beneficiar, de sorte que ele torna-se aí um coautor do crime, né? De forma que, antes de terminar o prazo de duração da prova, as respostas que um candidato deu são sigilosas com relação aos demais candidatos que ainda se encontram fazendo a prova. Ao divulgá-lo, a pessoa pratica os elementos descritivos e normativos do tipo penal do artigo 311-A do Código Penal. O delito tipificado deste artigo é a conduta livre e consciente, portanto pode ser praticado por ação ou omissão. O elemento subjetivo é o dolo, acrescido do dolo específico, que é a intenção do agente de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. A sua consumação, por ser um crime material, se dá com a produção do resultado naturalístico, que consiste na utilização ou divulgação de conteúdo sigiloso. No que diz respeito ao dano, como previsto no parágrafo 2º do artigo 311-A, o dano se dá pelo resultado da omissão, que resulta em dano à administração pública. A ocorrência desse dano, seja patrimonial ou institucional, há de ser devidamente comprovada. Não pode ser considerada a fraude tentada, aquela que não gerou a anulação do certame, e nestes casos não se fala em dano à administração pública. Em regra, a competência é da Justiça Estadual. No entanto, se o interesse for da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a competência será da Justiça Federal. Vamos ficar por aqui, finalizando o título 10 da parte especial do Código Penal. Em nossa próxima aula, iniciaremos o título 11 da parte especial do Código Penal, que trata
dos crimes contra a administração pública, iniciando no seu capítulo 1, que vem a tratar dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, que está previsto aí nos artigos 312, dos artigos 312 ao 327. Tá? Vamos ficar por aqui. Espero ter contribuído com todos vocês e em uma próxima aula nos encontraremos com fé em Deus e espero nos encontrar porque Deus é bom e Ele vai permitir. Tá? Obrigado e também eu gostaria de mais uma vez, sendo repetitivo, mas é de suma importância para mim, que vocês se cadastrem em nosso canal, deixem seu like e façam comentários para que eu possa melhorar o conteúdo das aulas. Obrigado e até a próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.